Demorou, mas chegou, né? Né? Então, dispensa apresentações, Daniel, olha, desculpa a dislexia, Munduruku, e isso daí tinha Munduruku, que eu estudei bastante para isso, mas a Uhum. gente aqui tá. É mais uma conversa descontraída sobre a questão do educar, né? A educação indígena. Eu adorei eu confesso que eu peguei na internet mesmo esse título, né, que foi a educação, a forma indígena de educar-se. E eu vi tu falando umas coisas muito, muito bacanas sobre a educação infantil, né? E, enfim, né? Vamos abrir aqui para o senhor, que é o dono da palavra mesmo, falar um pouco sobre essa questão das crianças no local lá no espaço, né? Muito interessante. Seja bem-vindo, seu Daniel, no meu Instagram, na minha casa, aqui na Paraíba, em Campina Grande. Já estive aí um dia também, em Campina Grande. Estamos longe, mas presentes. Então me diga aí, me diga um pouco sobre essa questão do educar-se indígena, né? Ai, que lindo. Bom, antes de mais nada, quero dizer que é uma alegria estar aqui com você também, participando do seu projeto. Nós vivemos dias bem difíceis, bem complicados, mas não podemos esperar e perder a esperança, né? É Precisamos isso. estar sempre em movimento, lembrando que o rio, quando ele para, ele apodrece. E se o rio apodrece, perde a alegria, perde a utilidade, perde a vida que ele traz, né? E isso vale para todos nós, inclusive para todos nós, seres viventes. Precisamos aprender com o rio a nunca desistir, sempre seguir o fluxo, sempre estar em movimento, né? É o movimento que nos mantém vivo, é o movimento que mantém o rio vivo. E o rio se mantém vivo justamente para nos lembrar, né, que todos nós temos um rio, um grande rio, para mergulhar nele. Que a vida passa, né? O rio sabe que ele só se realiza quando ele mergulha no mar, não é verdade? E se a gente desiste no meio do caminho, a gente apodreceu, a gente cansou de correr, né? Então, viva o movimento, que o movimento nos coloque sempre nessa certeza de que vale a pena seguir adiante para nós, para os outros, para todo mundo. Muito bem, é verdade, eu pertenço ao povo Munduruku, conforme você falou. O povo Munduruku é um povo que está presente em 3 estados brasileiros: estado do Mato Grosso, estado do Amazonas e no estado do Pará, de onde eu venho. Embora seja Munduruku e esteja lá, tenha nascido lá no estado do Pará, já vivo no estado de São Paulo há alguns anos, há bastante tempo, e é a partir do, do estado de São Paulo que eu desenvolvi também toda a minha trajetória como profissional e como escritor, né, como formador, como liderança, enfim. Eu sou nascido, portanto, dentro desse povo, crescido dentro desse povo, até aonde foi possível. Mas chegou um momento da minha história que eu precisei vir para a cidade, não porque quisesse, mas por obrigação, por imposição, né, de um governo militar que obrigava as crianças indígenas a irem para a cidade, uma vez que era a vontade, o desejo deles de nos integrarem à sociedade brasileira e, com isso, fazer com que a gente deixasse de ser o que nós éramos para sermos o que eles queriam que nós fôssemos, né? E isso foi muito ruim para todos os nossos povos também, foi ruim para toda uma geração que foi obrigada a se deslocar da sua comunidade, da sua aldeia,
para ir viver entre os não indígenas, ou os pariuati, como dizem no Munduruku, os brancos, e, e com isso, claro, foi praticamente criado um novo caminho, um novo modo de a gente se relacionar também com a sociedade brasileira. E eu sou, como disse, nascido dentro desse povo, mas aprendi a base daquilo que esse povo ensina para todos nós, mas também parte do que eu sei, aprendi nesse contexto de cidade, no contexto de vida urbana, né, passando pela universidade, passando por todos os aprendizados possíveis e imagináveis, fiz todos os caminhos da formação, desde a minha graduação até um pós-doutorado, né? E isso, claro, me deu um outro caminho, talvez uma outra possibilidade de me colocar diante da sociedade brasileira, né? E poder interagir de uma maneira um pouco diferenciada, seja por conta da formação de professores que eu sempre fiz, e seja pela escritura, pela feitura de livros para crianças e jovens, que tem sido, nos últimos anos, o meu grande instrumento de conversação com a sociedade brasileira e, principalmente, com as crianças e jovens brasileiros. E eu, conforme falei, moro aqui no estado de São Paulo já há bastante tempo, e também por conta disso, creio eu, tenha conseguido alcançar um pouco essa notoriedade, né, esse conhecimento da sociedade, porque eu fiz um caminho que não era muito comum de fazer, seja por conta da universidade, seja por conta da minha inserção como educador dentro da sociedade brasileira. Eu fui conseguindo fazer uma ligação, uma ponte entre aquilo que eu sabia e que havia aprendido com os meus pais e parentes, com aquilo que eu fui aprendendo, as coisas que eu aprendi, né, na sociedade, na convivência com a sociedade, e eu consegui fazer essa ponte, essa intersecção entre os saberes tradicionais e os saberes ocidentais. E ao fazer essa ponte, eu pude encontrar um caminho aí, um caminho do meio, uma terceira via, que me possibilitou trazer os saberes indígenas para a cidade e, de alguma forma, esses conhecimentos da cidade, que são muito importantes também, me ajudaram, por outro lado, a compreender melhor o meu lugar no mundo, né? E como o ser munduruku que eu sou me me faz interagir melhor com as outras identidades, sejam as identidades não indígenas, sejam as identidades indígenas com quem eu tenho relações próximas, relações amistosas e relações que permitem a gente fazer uma troca bonita de saberes. Então, esse cara sou eu. Hoje eu tenho 50 livros, 53 livros publicados, uma grande maioria deles para crianças jovens e para educadores. Mas também tenho livro para adulto, tenho livro para todas as idades, na verdade. E isso tem sido muito bacana, né, de poder falar desde crianças bem pequenas até com universitários, né, que também tem livros. Tenho um livro publicado, sobretudo minha tese de doutorado, ela está publicada e é uma relação que eu faço com o mundo da universidade também. É isso. Eu tenho algumas perguntas pessoais, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta, né, pode deixar aí na caixinha aí no, né? Eu tenho as perguntas pessoais assim bem pessoais mesmo. Por exemplo, eu sou da filosofia, né? Eu vou chamar de senhor, porque eu não tenho maturidade para lidar com sua figura. É isso. Então vai ficar no senhor professor, tá bom? Então, eu sou da filosofia e a gente está tendo esse movimento agora, decolonização, né, dessa decolonização. Mas a gente sabe que toda a filosofia é voltada para o eurocentrismo, né? Quando o senhor fez a universidade, como é que o senhor lidava com isso?
Olha, na verdade, assim, eu penso da seguinte maneira. Quando eu entrei na universidade, eu entrei por um caminho um pouco diferente. Eu fui fazer a universidade dentro do contexto do seminário, seminário sacerdotal, né? Eu entrei com o desejo de me tornar padre, na Que verdade. horror! Pois é. Depois eu fui descobrindo o que que era e ficou mais interessante. Mas isso me deu a oportunidade de estudar. Isso eu costumo sempre lembrar para as pessoas assim, que foi uma das convicções que eu sempre tive, né, da formação, de que eu tive uma oportunidade que surgiu diante de mim e eu não abri mão dela, né? Era o que eu tinha, era o que eu podia. Caso contrário, eu tinha deixado de estudar, teria vivido provavelmente uma profissão que eu aprendera quando mais jovem. Eu me tornei gráfico offset, né? E provavelmente a minha vida seria de um gráfico offset lá em Belém do Pará, onde eu morava, e não teria me tornado talvez essa pessoa que sou hoje. Teria me tornado talvez uma pessoa melhor, né? Quem sabe? Mas, enfim, a gente nunca vai saber disso, na verdade. É. O fato é que eu venho de uma, e isso é importante para o nosso tema. Eu venho de uma sociedade que, que tem uma compreensão do tempo muito diferente da sociedade ocidental. A sociedade ocidental é a sociedade do futuro. É uma sociedade que nunca vive o presente, vive sempre o futuro. Despreza o passado e quase sempre ele se joga para um tempo que ele não domina, né, que é o futuro. E eu venho de uma sociedade que ao contrário, ela honra o passado e vive o presente, né, como uma necessidade de sempre estar se inovando, sempre estar se renovando. Porque viver o presente significa exatamente a nossa capacidade de ser inventivo, a nossa capacidade de sermos criativos, porque o presente ele se impõe para nós como um constante jogo, uma constante descoberta, possibilidade de reinventar, né? Quem vive o presente sabe que a cada dia tem que se viver aquele momento. Nossos avós sempre nos lembram que é preciso viver o presente como um presente, né? O presente que a gente recebe. E quando a gente recebe um presente, tem que usá-lo imediatamente. Então, se a gente não usa, a gente não faz jus àquele que nos deu o presente. E no caso simbólico, quem nos dá o presente é o universo, é a natureza. E a natureza nos dá esse momento de presente e nós, em contrapartida, temos que vivê-lo imediatamente. E aí o universo fica feliz com isso, aí ele se alegra, manda mais chuva, manda mais frutas, faz os animais se reproduzirem, né? Há uma constante troca, né, dele e a gente fica feliz também, então a gente canta, dança, pinta o corpo, né, celebra, comemora, e aí vai ficando uma troca constante e permanente de felicidade, né, de bem viver. Então eu aprendi a ser um cara do presente. Eu não sou do passado. O passado ele é uma referência, é o que nós chamamos de memória, né? Mas eu nunca vivo para além do presente. Ou na língua munduruku, inclusive, não existe a palavra futuro, né? O futuro é uma invenção. E os indígenas, de maneira geral, os munduruku em particular, são povos que criam palavras a partir da experiência vivida. Então, como ninguém viveu o futuro, ninguém experimentou o futuro, nós não temos uma palavra para isso, né? Então, nós somos um povo que tem na memória a sua principal mola de impulsionamento para vivermos o presente. Por isso, o pensamento indígena ele não é o pensamento linear, ou não é um pensamento circular, é um pensamento quadradão, né? Chapado, como o pensamento ocidental, que vai sempre nessa pegada de presente, passado e futuro.
né? O passado não é nada, o presente muito menos, e o futuro há de ser alguma coisa. E o Ocidente costuma apostar todas as suas fichas no futuro. E, em cima disso, monta-se toda uma estrutura de sociedade que se reporta sempre para esse tempo que ela não tem. Então, a pergunta que sempre se faz para uma criança na cidade é essa, né? O que você vai ser quando crescer? Como se a criança não fosse algo, não fosse nada. Ela só vai ser se, né, aí o condicional sempre, né? Se ela se esforçar, se ela for bem na vida, se ela estudar, se ela se formar, se ela tiver um emprego, se ela conseguir acumular riqueza, se ela poder produzir, se ela tiver um trabalho. Se, é sempre um condicional. A, a, a criança, desde cedo, ela é levada a um vir a ser, né? Algo em que ela nunca está ali naquele momento, ela sempre está num futuro, num futuro que há de vir. E aí colocam seus objetivos, os projetos, os programas, os planejamentos, né? Tudo em vista do sucesso, tudo em vista da riqueza e tudo mais. Então, de modo que é um pensamento que vai nessa direção, né? Vai para frente. É um pensamento linear. Tem um alvo para alcançar. Enquanto você não alcança, você não se realiza. Essa é a moral do pensamento ocidental. Já o pensamento indígena, ele se realiza através da circularidade, ou através da memória. O indígena não olha para frente, ele olha para trás. Olhar para trás não significa ficar preso ao passado, mas significa buscar referências para a gente viver bem o presente. Por isso costumo dizer que o pensamento indígena é um pensamento da circularidade, né? A gente busca no passado essa mola propulsora para vivermos bem o presente. E ao nos realizarmos no presente, vamos construindo uma possibilidade que pode acontecer amanhã ou não, né? Mas a pergunta que nós nunca fazemos à criança é justamente essa: o que você vai ser quando crescer? Porque nós já sabemos de antemão que ela não vai ser nada, simplesmente porque ela já é tudo o que precisa ser. E a criança precisa ser criança. E não se pode cobrar da criança outra coisa a não ser que ela seja criança. E se criança gosta de brincar, é o jogo, a brincadeira que nós precisamos oferecer a ela. Quando a gente oferece outras coisas para a criança, quando a gente oferece futuro para a criança, nós estamos tirando essa criança de viver plenamente aquilo que ela é. E isso, quer queira ou não, vai fazer falta para ela, né? Mais tarde, quando ela se tornar um adolescente, um adulto, se ela chegar até ali. Mas o mais importante é que para o povo indígena a felicidade só pode acontecer hoje. Não existe nenhuma possibilidade de a gente jogar para amanhã, para um futuro, a nossa felicidade. Porque senão a gente corre o risco de não vivê-la, né? Não viver essa felicidade. Estou contando isso para dizer que eu, tendo nascido dentro dessa cultura, dentro dessa ideia, né, de formação do ser humano, eu sempre procurei agarrar as oportunidades que me apareciam, né? Por isso, quando eu percebi que o meu destino estava traçado, que vivia na periferia de Belém, estava traçado para viver eternamente ali, naquele lugar, né? Me surgiu uma oportunidade, eu fui lá e agarrei. E essa oportunidade foi se abrindo cada vez mais, e eu fui chegando a outros campos, a outros lugares, e fui me formando, né? Fiz meu ensino médio, um pouco em Belém, um pouco em Manaus, depois já dentro do seminário. Depois o seminário me proporcionou a oportunidade de fazer o curso de filosofia também, minha graduação em filosofia, que é um passo natural para quem vai ser padre, né? É. E para mim, eu queria muito ser professor, então esse era o caminho ideal. Costumo dizer, inclusive, que não escolhi nascer Munduruku, né? Isso foi
uma bênção do universo, mas quando eu quis escolher alguma coisa para atuar na sociedade, eu escolhi ser professor, né, que é a minha maneira, digamos, de contribuir para a própria sociedade. Mas quando eu me formei, fiz minha graduação em filosofia, eu descobri tristemente que o diploma que eu havia conquistado dentro do seminário ele não tinha validade, ele não tinha E uma validade real, né, acadêmica. magistério, né? É É, magistério. eu tinha que fazer o reconhecimento do diploma caso eu quisesse exercer o magistério. E aí foi aí que aconteceu esse salto, né, para eu vir para São Paulo. E aí eu novamente digo, presente, né? O presente chegou e disse, ó, não, aqui você não fica. Você ficar aqui vai ser nessas condições. Aí eu entendi que aquilo lá era uma oportunidade, um chamamento, um convite, aí eu agarrei isso, uma mão na frente, outra atrás, vim embora para São Paulo, para a cidade de Lorena, que é a cidade que eu resido até hoje e de onde eu falo com vocês todos. E fui ficando por aqui, né? Aí foram aparecendo outras possibilidades, outras oportunidades, e eu, como um bom oportunista que sou, né? No sentido de não deixar escapar as oportunidades, eu fui agarrando essas oportunidades e fui fazendo mestrado, fui fazendo doutorado, fui conseguindo aulas na rede pública de São Paulo, depois na rede particular. Isso me deu um certo conforto financeiro no primeiro momento, eu fiquei mais tranquilo. E isso também me permitiu poder entrar, fazer um mestrado, que me permitiu voltar um pouquinho para a tradição Munduruku. Foi um caminho de volta, sabe? Foi bem interessante, porque essa coisa da circularidade é muito séria, sabe? Quando a gente percebe isso, quando a gente consegue estar antenado para isso, a gente vê que a vida está o tempo inteiro fazendo circulações para a gente. Ela vai nos apresentando coisas para a gente poder voltar sempre, para a gente não esquecer quem a gente é, sabe? Esse é o caminho que a memória faz, né? Ela não nos permite esquecer quem somos, de onde vivemos e o que a gente faz nesse mundo. Quando a gente se apega ao futuro, a gente perde isso. Quando a gente busca desenfreadamente a riqueza, o poder e tudo mais, a gente se esquece quem somos, de onde viemos e o que a gente faz nesse mundo. Estranho isso, não é? Não é? Engraçado que esse tema, para mim, pessoalmente, é o tema o dia inteiro, esse tema do futuro. Olha como na minha cabeça chega, eu não tenho mais o que falar, eu só tenho que ficar escutando. Mas isso é importante, porque essa compreensão de tempo, inclusive, tanto de um quanto de outro, é que gerou esse desconforto que há entre a sociedade brasileira e as sociedades indígenas. Sim. Nós, brasileiros, fomos formados para pensar de maneira quadrada, porque nós esquecemos, nós fomos educados a pensar como colonizadores, que você falava ainda há pouco, sobre a descolonização ou decolonização do pensamento, né? A gente foi educado a pensar dessa maneira. É muito difícil a gente sair dessa maneira. Para reforçar isso, aqueles povos que vivem de uma maneira diferente, a gente foi aprendendo a desqualificar. Nós brasileiros não gostamos do nosso passado, porque no passado do brasileiro, sendo brasileiro em geral, né? Usando aqui uma, 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 uma linguagem bem genérica, bem geral. Mas nós brasileiros, de maneira geral, aprendemos a não gostar do nosso passado, porque o nosso passado tem sempre negros e indígenas. E nós aprendemos a não gostar nem de negros nem indígenas. Nós só aprendemos a gostar um pouco mais da nossa porção europeia. E a gente apostou tudo nessa porção europeia. O Brasil apostou tudo nisso. E o que aconteceu? A gente desenvolveu toda uma sociedade baseada no pensamento do colonizador. E nós aceitamos isso com muita naturalidade. Por isso, dizemos que no Brasil não há racismo.
Por isso defendemos que no Brasil não existe uma democracia racial ou coisa parecida. Porque foi tão introduzida na cabeça da gente a ideia de que nós somos iguais, né? Iguais, que nós esquecemos as nossas diferenças. Não que nós não tenhamos a diferença, é que, na verdade, ela foi apagada. Foi apagada dentro dessa formação que nós tivemos. De modo que hoje, o que, que a gente tem? Né? A gente tem a ideia assim, de que a minha avó foi pega laço, por exemplo. Quando alguém quer dizer que, né, que tem sangue indígena, a minha avó foi pega laço. Ou quando dizer que não tem preconceito, diz assim, eu tenho meu melhor amigo é uma pessoa negra, né? Eu tenho uma empregada negra que é quase da família. Quando a gente reproduz esse tipo de discurso, a gente não se dá conta que nós estamos justamente pensando como colonizador, né? E que nós não estamos livres disso. E isso tem a ver com a compreensão de tempo, e sobretudo em se tratando das sociedades indígenas. Porque veja só, quando as pessoas olham para mim, por causa dos meus traços, elas dizem que eu sou um índio, né? Elas dizem que eu sou índio porque eu tenho cara de índio, elas dizem. Cabelo de índio, olho puxado de índio, maçã de rosto saliente de índio e, claro, um corpo esbelto de índio, que vocês não podem ver ainda bem. Por conta disso, eu estou dentro de um estereótipo, dentro de um modelo que as pessoas aprenderam a visualizar, né? E durante a minha vida inteira, as pessoas me apelidaram, me chamaram de índio por conta disso. No primeiro momento, eu achava que era uma forma legal de me tratar, né? Depois eu fui percebendo que se tratava, na verdade, do preconceito. Se tratava, na verdade, de uma forma de desqualificar o meu pertencimento a um povo, a uma cultura. E eu fui descobrindo, a partir dos estudos também, né, que, na verdade, eu não sou índio, né, apesar da minha cara de índio, eu não sou índio. E que, mais do que isso, não existem índios no Brasil, né, que a palavra índio é uma palavra que foi inventada, que foi sendo criada, reproduzida ao longo da nossa história e acabou generalizando é, as várias formas de humanidade que existem no Brasil. Ainda hoje, do século XVI era muito maior, mas ainda hoje nós estamos falando de uma diversidade de 305 povos, de 274 línguas faladas no território nacional. No entanto, a história única, a história narrada pelo vencedor, a história contada pelos que venceram a guerra, é de que o Brasil é um país único, é um país legal, é um país cordato, é um país democrático, é um país sem racismo, né? Justamente para apagar, né, para apagar toda a nossa diversidade, para apagar todos os nossos problemas e esconder tudo isso em cima de uma cordialidade nacional. Então, isso tem sido um pouco a nossa história. Então, quando as pessoas dizem assim, o Daniel é índio, não, calma lá. Eu não sou índio, essa palavra índio não diz quem eu sou. Essa palavra diz, índio diz mais do que você acha que eu sou, não que eu sou de verdade. É uma palavra que está cheia de estereótipos e preconceitos, porque quando alguém diz que eu sou índio, ele está fazendo um caminho lá pelo século XVI, daquele bom selvagem, né, daquele camarada pacífico, daquela pessoa que vive na floresta o dia inteiro, passando, né, para cima e para baixo, balançando na rede, o dia inteiro, para cima e para baixo, só coçando o pé, como se fosse assim um eterno domingo, vivesse um eterno domingo, né? E essa visão romântica é uma visão que foi trazida para nós através mesmo da literatura, né? De um lado, e por outro lado ela foi trazida por uma visão ideologizada, porque você também certamente já ouviu dizer por aí que índio é preguiçoso, né?
que índio é selvagem, que índio é malvado, que índio é perigoso, que índio atrapalha o progresso e o desenvolvimento do Brasil, que tem muita terra e não sabe o que fazer com ela, que índio bom é índio morto, né? E isso acontece, claro, por quê? Porque o índio não é pop, o agro é pop. E exatamente em função disso e desse discurso é que você vai construindo a necessidade de criar, de fazer com que o índio se integre à sociedade brasileira, que é o discurso hoje do atual mandatário, que reproduz, inclusive, o discurso dos militares dos anos 70. Ou seja, nós demos um salto de 50 anos para trás nos últimos tempos, né? Nos últimos 2 anos, pelo menos. Então, tudo isso é fruto de uma construção, né? Uma construção do desejo de dominação das culturas indígenas, uma dominação das riquezas que esses indígenas protegem para todos os brasileiros, né, e que os brasileiros nem isso conseguem admitir, e tem a ver, claro, com essa leitura de tempo. Porque eu falei do agronegócio, para mim a ideia do tempo é exatamente essas máquinas do agronegócio que vêm comendo tudo e jogando para a caçamba, né, o produto, e vai engordando a caçamba, enquanto o que está à frente vai sendo deteriorado, estragado, detonado, né, desmatado, queimado, tudo é um monstro, né? E isso também, para mim, é a imagem do capitalismo, né? O capitalismo vai engolindo tudo que encontra à frente, é um monstro voraz, e vai enriquecendo alguns, né? Na caçamba de alguns, enquanto que a maioria vive nos campos, vive nos lugares desmatados, vive na pobreza, vive nas periferias, vive nas favelas, exatamente porque alguns poucos encheram sua caçamba de riqueza. Essa máquina que vai comendo, ela corre de uma maneira linear, como o tempo, né? O tempo ocidental. E, é claro, esse pensamento quadrado ocidental, ele não se adequa ao pensamento circular indígena. E o pensamento circular indígena sofre uma grande dificuldade de compreender esse pensamento quadrado do Ocidente. E enquanto que esse pensamento ocidental, o pensamento circular, ele depende da natureza para sobreviver, da proteção da natureza, de, uma, de um constante diálogo com a natureza, o pensamento ocidental, que é linear, ele, para viver, ele precisa derrubar, destruir, matar tudo enquanto à frente dele. E esse matar tudo pode ser árvores, pode ser peixes, pode ser gente, pode ser tudo. O que tiver na frente ele vai detonando, destroçando, destruindo, porque ele precisa alimentar a sua fome que não acaba nunca, né? A fome que não acaba nunca. Que é mesmo essa ideia do tempo linear, né? O tempo que vai comendo tudo e que não vai deixando nada para trás. Triste isso, amigo. Cronos, né? A ideia de Cronos. Exatamente. Quando eu era pequena, a minha mãe teve contato não, praticamente a família, de vamos dizer, uma patriarca, né, indígena. Eu não sei de que tribo ele, ou de etnia ele pertencia, mas a gente teve uma relação muito forte. Ele já é falecido, e a esposa dele me amamentou, a gente trocou assim, manhã, amamentava o filho dela enquanto ela ia trabalhar, e eu era amamentada por ela enquanto manhã trabalhava. Então a gente teve uma relação muito forte. Eu tenho uma relação muito forte com o pessoal, ou com as questões indígenas desde dessa época, porque, né, para mim é muito familiar. E essa questão, e uma vez, né, tava numa mesa de bar aí, já tinha passado, e já tava velha. E o menino começou a falar mal, sabe, super mal. E aí vem toda essa questão que tu falou aí, de que
achava um absurdo ter que pagar pedágio para índio. Os caminhoneiros tinham que pagar pedágio para índio, porque senão eles iam atirar com arco e flecha. Gente, olha, eu quase matava essa criatura. Eu xinguei tanto essa criatura, eu briguei tanto. Aí disse que achava um absurdo. Para tirar foto com o índio, você tem que pagar para tirar foto. Só que isso era tipo, acho que lá em 2008, em 2006, essa história que eu tô contando, né? Ou seja, não é atual toda essa discussão que hoje a gente tem, né? Sobre as etnias, sobre tudo mais. Hoje eu tive contato, hoje eu tenho contato com as 3 etnias, que é a Potiguara, que é daqui da Paraíba. Eu tive com a Cariri Chocó, né? Com a Denísia. E com a. Que eu tive lá. Ah, esqueci. Fundiu? Que eu tive lá no Rio Grande do Norte. Né? É que minha cabeça está a mil. Ah, e é uma bem conhecida, esqueci o nome. Mas eu vou lembrar até o final. E aí a gente começa a desenvolver isso. Se eu tivesse pegado este menino hoje, com o que eu sei sobre, ele não teria sobrevivido. Porque realmente, né, uma coisa. Hoje, por exemplo, a gente lê. Aí é uma discussão mais íntima aqui. A gente lê Kant, por exemplo, com esse pensamento, né? Porque Kant fala sobre os índios de forma, nossa, é para matar ele, assim, de enfocar ele, assim. Mas enfim, vamos voltando ao nosso foco, né? Eu vi uma palestra você falando uma coisa que eu achei a coisa mais linda do mundo. E eu queria que você falasse pra gente sobre. Era que você falou que enquanto as mães pegavam seus filhos para catar piolho, né? Uhum. Elas iam falando coisas no ouvido deles, né? Sobre a vida, né? E na realidade elas não estavam ali pelo ato de catar piolho, mas sim pelo ato de fazer carinho na criança. E hoje a gente vem, eu sou mãe de uma criança de 4 anos, e a gente vem com essa ideia da educação afetiva, né? Que não se mais se bate, se grita, né? Vem mais com essa ideia da educação afetiva. Então eu queria que você comentasse mais sobre essa questão que eu achei super lindo, eu super me identifiquei assim com essa. E você também falou Beleza. que lá que todo mundo olha as crianças, né? Todo mundo, não é só a mãe, por exemplo, que tem essa responsabilidade. Todo mundo olha as crianças. Né? E eu acho que aí junta uma outra questãozinha que é uma frase que você falou em um lugar. Alguém está dizendo, poxa, admiro demais esse professor. Nossa, quem não, né? Quem não admira este homem na face da terra? Você também falou que os indígenas eram comunistas. Então, acho que isso tem a ver essa educação onde todos, né, olham a essa criança e ao passo que os indígenas são comunistas. Eu acho que isso tem a ver, os dois, as duas questões. Uhum. Então, isso tem muito a ver com o jeito de educar, né? Aqui eu dizia para vocês assim que só quem consegue pensar de uma forma circular ou quem consegue perceber que a circularidade ela é algo muito presente na tradição indígena, que consegue entender também que a educação ela nasce ou ela é necessária de ser feita com a criança, não através de castigos, né? Não através de castigos físicos, mas dando condições para que a criança seja plenamente criança. E eu dizia no começo, se a criança gosta de brincar,
tem que ser jogos e brincadeiras que nós temos que proporcionar a elas. É claro que criança com criança sempre vai ter atrito também. Em todo lugar é assim, né? Então não é uma coisa que lá sejamos santos, anjos ou coisa parecida. Somos humanos e, como tal, temos todas as dificuldades da vida, enfim. Mas se tratando das crianças, cabe, eu costumo dizer sempre assim, que cabe os adultos, aos pais, educarem o corpo da criança. Cabe aos pais ensinar a criança a brincar, a correr, pular, fazer esse acompanhamento, né? Subir na árvore, nadar no rio, passear na floresta, ensinar a caçar, ensinar a pescar, porque ensinar a plantar, porque isso faz parte da necessidade que a criança tem para ir educando o seu corpo. Porque o corpo precisa satisfazer suas necessidades, né? Necessidade de comida, necessidade de morada, necessidade de, de abrir o corpo em si para a vida, né? Tem a ver com as necessidades fisiológicas, tem a ver, enfim, com tudo aquilo que nos coloca como humanos. Então, os pais, o pai e a mãe, eles fazem esse trabalho de educar o corpo da criança. E vão fazendo isso acompanhando as crianças ou fazendo com que as crianças os acompanhem. Então, criança, eu costumo lembrar que criança numa comunidade indígena é aquela que tudo pode. É aquela que tudo pode e ela tem que participar de todos, não tem essa coisa, porque é conversa de adulto. Não, a criança está ali. Se é conversa de adulto, é conversa de todo mundo, né? Sim. Então a criança vai participar de todas as situações. Quando ela cresce e vira adolescente, é outra coisa. Já não pode participar de tudo, né? Porque aí vão ter coisas que ela, adolescente, precisa viver. E só ela pode viver. Os pais não podem viver a vida do adolescente. Ao contrário, cabe aos pais darem condições para que os adolescentes vivam plenamente a sua adolescência. Porque daqui a pouquinho, e lá essa virada de tempo é muito curta, né? Até. Estou lendo aí o Estão comentário. falando um monte de coisa aqui, porque estão falando que Ah, hoje amém. a, falaram aqui que hoje a afetividade, cadê? Hoje a afetividade virou uma coisa, se tornou uma coisa distante do humano, né? Ao humano. Calma que a gente é humano também. Isso é afeto. Pois é. Exato. Que bênção ter te mostrado a verdade e você não ter virado o padre do Niel. É, Que horror, gente! Deus é bacaninho. Mas a Enfim, questão não é então, Deus, a questão é a instituição. exato, exatamente. Mas então, aí eu estava falando, né, porque o adolescente, quando ele abre mão da sua adolescência, e a adolescência é muito curta, um tempo muito curto, se ele abre mão da adolescência, ele, quando se tornar um adulto, vai sentir falta de ter vivido a plenitude da sua adolescência. E nós precisamos de adultos equilibrados. E para um adulto se tornar equilibrado, ele tem que ter vivido todas as fases anteriores da melhor maneira possível. Então, daí que nós queremos que criança seja criança, adolescente seja adolescente, jovem seja jovem, adulto seja adulto, porque nós queremos o velho. Nós precisamos do velho. E para que o velho cumpra o papel que ele tem que cumprir numa sociedade indígena, que é ser exatamente aquele que alimenta o nosso espírito, a nossa alma, ele precisa ter vivido todas as fases anteriores. É só assim que um velho ele se realiza. E aqui eu falo o velho no sentido mais puro e bonito da palavra, né? De saber que nós todos envelhecemos, todos nós temos um papel, né, dentro de uma sociedade. E o velho tem esse papel de ser aquele que alimenta o nosso espírito. O que significa alimentar o nosso espírito? Significa que ele é o contador de histórias. É ele que vai lá no passado buscar as histórias para elas fazerem sentido hoje para a gente. Então eles funcionam como atualizadores da memória, né? Eles vão lá e buscam aquelas histórias antigas
atualizam para que elas façam sentido hoje na vida da gente. Então, por conta, isso tudo é um processo educativo. Por isso nós dizemos entre os indígenas que não existe essa separação entre saberes. Ah, eu aprendo matemática, português, geografia, como se fossem coisas separadas. É tudo um movimento único. Educar o corpo da criança é ensinar para ela matemática, é ensinar distância, é ensinar física, é ensinar ciências, é ensinar todos os conhecimentos que ela precisa. Porque é na hora dela preparar a armadilha que ela vai colocar esse conhecimento para fora. É na hora em que ela vai atirar com arco e flecha, medindo a distância exata, a força que ela vai ter que fazer, né? Isso é ciência pura. Na hora que ela vai construir a casa dela, ela vai saber a distância entre as ripas, né? Entre os troncos de árvore, como ela vai amarrar. Então, esse conhecimento é o conhecimento do corpo da gente. E a criança precisa ter esse conhecimento, o jovem precisa ter esse conhecimento, para que ele se realize como um ser humano. Então, a nossa humanidade, ela se realiza exatamente quando a gente é capaz de colocar em prática tudo aquilo que nos torna humanos, né? Que nos humaniza, né? Então, é ser pai e mãe, é ser filho, é ser avô, né? É ser irmão, é ser parte do mundo, né? Se sentir parte com a natureza. Tudo isso, dentro de um sentido indígena, é o que nos humaniza. Então, ser completo, né, é ter a inteireza, né, ter a inteireza do ser, é ser, de fato, alguém que vive e que viveu plenamente cada fase da vida, cada fase da existência. Então, isso a gente podia dizer, isso é pura filosofia, né? Mas só que É, não é uma filosofia mental, ela é uma filosofia existencial, no sentido da experiência vivida, né? Isso são coisas. E é isso que a tradição faz. Outra coisa diz, né? Não, porque você é tradicional, como se isso fosse um pecado ser tradicional, né? Porque as pessoas acham que tradicional está ligado ao passado, como se a tradição fosse uma prisão, como se o passado fosse uma prisão. O passado não é uma prisão, pelo contrário. O ou passado é a ruim, né? possibilidade, é o ruim. O passado é a nossa possibilidade de libertação. Porque só quando a gente se reconcilia com o passado, ou viver o passado, é que a gente se sente livre para seguir adiante. Aliás, queria dizer que é por isso que o Brasil não consegue ser livre. Sabe? O Brasil não consegue seguir adiante. Ele não se reconciliou com o passado ainda. Eu até acho que o Justamente. Brasil é meio adolescente Eu nesse também negócio. acho. Eu também acho. Um monte de gente falou umas coisas aqui. Vamos. Quanta coerência. É por isso que temos adultos se comportando como adolescentes. Ah, é. Ah, meu filho, isso é o que mais tem. Maria. Maria que tá falando. Então, a importância dos contadores de histórias, né? A Denise falou um pouco sobre. Tem o filme, né, que a Letícia Sabatella fez também sobre um contador de histórias como o Brasil precisa olhar para o passado para aprender. É, é. O Brasil precisa fazer muita coisa, né? O Brasil e os brasileiros, né? É, sim, sobre a gente tá voltando. Vai e volta, vai e volta. Sobre a importância dos contadores de histórias, né? Numa tribo, né? Um Com, pouco. com, porque sempre acaba sendo o mais velho, né? Ela falou que sempre é um momento onde todo mundo se reúne e aí acaba algumas crianças todo mundo escuta, no caso do
dos Cariri Chocó, né? Que é a etnia dela que ela convive. E ela disse que eles sentam, tem um determinado momento em que eles sentam para escutar o contador de histórias, né? Aí minha pergunta é, como é no Munduruku? Então, essa coisa de contar história, assim, é bem controvertido, na verdade, isso, sabe? Porque também faz parte um pouco do imaginário das pessoas de que nós, indígenas, todo dia sentamos e ficamos ouvindo história. Isso não é bem assim que funciona. Porque também o contador de história é o velho, certamente. Mas os velhos não têm disposição, nem disponibilidade, nem disposição física de ficar contando histórias todo dia, né? Ela falou Eventualmente, isso, ela falou que eventualmente em momentos específicos, aí os velhos vêm e contam uma história. Mas é porque também, quando a gente fala de velho, nós estamos falando em diferentes momentos da vida. E numa aldeia, normalmente, aos 30 anos, alguém já é avô. Né? E esse avô já é um velho. Você virou avô, já vira velho automaticamente. Só que meu um filho, eu velho aos tô. 30 anos não é a mesma coisa de um velho aos 45 anos. É, Aos 45 anos é a mesma coisa de um velho aos 60. Por isso existe essa gradação, digamos, né? De velho. Aí existe o velho, bem velho, nosso tataravô, né? Esse é o velhão de 80, 90 anos. Esse aí é uma biblioteca inteira. Os outros são só sala de leitura. Biblioteca mesmo é aquele avô que já. Isso porque, diga-se, entre os velhos existem trocas. Por que o velho é chamado de guardião da memória? É porque ele guarda todas as histórias? Não. É porque ele guarda as histórias principais do povo. E essas histórias são contadas só entre os velhos. Então, quando a gente fala de conselho de anciãos, conselho de velhos e tudo mais, nós estamos falando de que esses avós, eles contam histórias entre si e eles não contam essas histórias para os outros. São histórias fechadas, são histórias mais é, herméticas, digamos assim, porque dessa maneira eles protegem a tradição, eles protegem a memória. E, eventualmente, algumas histórias eles vão lançando aqui e ali, porque também tem coisas, tem sabedoria, você sabe, que nenhuma filosofia consegue explicar. Né? E aí, esses avós, eles são justamente pessoas importantes nesse sentido, de serem guardiões da memória. Contar história, portanto, não é uma prerrogativa simplesmente dos avós. Os pais contam muita história, os tios contam muitas histórias. E as histórias são contadas assim, no contexto de casa, quando a mãe está fazendo comida, enquanto os filhos estão falando sobre como foi o dia, um caçador aparece e conta uma história, né? E fica tudo muito divertido. Às vezes tem histórias que são de terror, às vezes tem histórias que são amorosas, enfim. Né? E enquanto isso, às vezes as mães estão lá com os filhos, né, catando um piolinho, e ali naquele momento é que elas ensinam coisas, contam uma história específica para eles, puxa a orelha porque se comportaram mal, né? Porque é esse momento, educar é exatamente encostar a criança no peito, né? Encostar a criança no peito e ali pertinho do peito, o ouvido ali perto da boca, a mãe vai ensinando coisas que o filho precisa ouvir. Finalmente o filho dorme, a criança dorme, só de ficar pegando na cabeça dela ali, ela brincou o dia inteiro, está exausta. Mas entende-se que é nessa hora também do sono que as crianças aprendem. Então é. a voz dos pais, da mãe, fica ali na memória deles, de modo que eles vão dormir, vão sonhar e vão aprender, né, com outros seres, né, outros mestres que estão nesse mundo dos sonhos, né, no mundo não humano, né, no mundo real, desse mundo das coisas que a gente vive. Então é isso, eu acho que ser contador de história é uma dádiva mesmo, as pessoas têm que levar muito a sério, porque o contador de história é aquele que não deixa morrer, é aquele que não deixa esquecer as coisas.
E a gente tem que contar a história para não esquecer, porque a tendência da gente é esquecer. E quando a gente esquece, a gente vira egoísta. O esquecimento nos torna pessoas egoístas, porque vão achar que a tendência da gente é achar que nós somos melhores que os outros. E quando a gente, né, se coloca, porque eu sou, se eu mereci ganhar tudo isso, eu mereci chegar aqui, eu mereci estar aqui agora, não estou entendendo nada da vida, né? Não estou entendendo nada, estou sendo um palhaço só, né? Sendo medíocre, porque justamente a gente não pode esquecer que nós somos continuidade, né? Nós somos, eu iniciei falando disso, né? Nós somos rio correndo, né? Somos água correndo. Quando a gente para e fica nessa mediocridade, achando que a gente conseguiu o sucesso por nosso mérito, a gente está entrando no jogo do sistema. O sistema que é isso mesmo, porque quando a gente diz que a gente conseguiu pelo nosso mérito, a gente já derrubou um monte de gente ao nosso redor. A gente esquece disso. Você iniciou e agora vai terminar com esta palavra, porque temos 20 segundos. O Instagram vai nos derrubar. Eu tenho só que lhe agradecer muito, muito, muito por ter aceitado o meu convite. Muito obrigada por suas palavras. Obrigado você. Uma outra ocasião a Ai, gente foi se muito volta a bom. se falar. Com certeza.